Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao curso online que vai proporcionar para você a formação continuada. Eu sou a professora Stephanie, sou graduada em Letras, especialista em Educação Especial e em Psicopedagogia, e no momento estou cursando o mestrado em Educação. Bom, o assunto que vamos tratar hoje é sobre a conceituação do transtorno do espectro autista. Uma reflexão sobre essa abordagem diagnóstica, quais são as características desse transtorno. O transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, é um distúrbio de desenvolvimento complexo que se caracteriza por déficits na comunicação oral e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos sociais. Então, eu vou ter ali bastante dificuldade ou uma leve dificuldade, nós vamos ver as questões dos níveis. Na comunicação oral, então, tem alguma interferência em relação à comunicação oral e em habilidades para desenvolver e compreender esses relacionamentos sociais, que seria muitas vezes as questões faciais, a contextualização daquela fala ou daquele diálogo, enfim, daquele contato social. E aqui, seguindo, pessoas com autismo poderão apresentar prejuízos, tanto na linguagem verbal quanto na não verbal, como eu já havia dito, a questão também da leitura da expressão facial. Apresentam dificuldades em compreender expressões faciais, gestos, símbolos e também as metáforas. Então, a pessoa com autismo ela vai levar tudo para o lado literal. Eu não estou aqui trabalhando como uma forma generalizada, mas sim o que a maioria dessas pessoas com autismo apresentam. Durante uma avaliação pedagógica de um estudante com autismo, no caso, autismo leve, fui conversar com ele, perguntei o seu nome, ele perguntou o meu e eu respondi. E depois ele me perguntou qual seria a minha idade. E eu disse a ele, chuta, menino, o que ele imaginou? Ele perguntou, você quer que eu chute você? É isso? Eu não entendo. Eu disse, não, tenta adivinhar qual é a minha idade. Então, todas as expressões verbais, no caso comunicativas, elas são levadas literalmente, elas são levadas ao pé da letra. Então, o fato, por exemplo, de dizer metaforicamente, João acordou com as galinhas. Para essa pessoa, João realmente acordou com uma galinha ali do lado, os dois acordaram ao mesmo tempo. Então, essas questões de ditos populares, de falas metaforizadas, de figuras de linguagem, esse estudante vai apresentar, sim, bastante dificuldade de compreensão. Então, o diagnóstico de transtorno do espectro autista engloba prejuízos nas capacidades cognitivas sociais que se encaixam em 3 categorias, que são elas no caso. A primeira, reciprocidade socioemocional, a segunda, comportamentos comunicativos não verbais e a terceira, a interação social. O sujeito também deve demonstrar pelo menos 2 características de comportamentos restritos ou repetitivos, o que pode abranger fala repetitiva, que no caso são as ecolalias, que nós vamos ver mais para frente, movimentos repetitivos, são as estereotipias, e interesses específicos, como o uso de objetos, rituais ou dificuldades para aderir a uma rotina ou para modificá-la. Esse interesse, então, em um objeto, já tivemos estudantes que se interessavam por latinhas, aí o professor tinha que utilizar dessas latinhas para trabalhar cálculos. Tivemos uma estudante que gostava de vassoura, então ela ficava o tempo inteiro ao lado de uma vassoura. Vamos ter também aqueles outros estudantes que vão gostar de assuntos. Temos estudantes também que gostam muito de assuntos automotivos ou voltados à astronomia ou a dinossauros, dentre outros. E a questão também da dificuldade de quebra de expectativa, da quebra de rotina, ou também na inserção de uma organização de rotina, como, por exemplo, a compreensão na troca de professores durante a aula. Então, muitas vezes também vai ser uma dificuldade. Comportamentos sensoriais restritos ou repetitivos também se encaixam nessa categoria, no caso incluindo sensibilidade a texturas, tocar
ou cheirar objetos de forma excessiva e obsessão com estímulos visuais ou sonoros. Bom, nesse quadro sensorial nós temos o estudante, né, o sujeito hipersensível. O que seria essa hipersensibilidade? São estudantes que não suportam muitas vezes o toque, as texturas como, por exemplo, pisar na grama, texturas como algodão, enfim, lixas, lã. As diferentes texturas acabam incomodando, sons acabam incomodando, né? Choro de criança, latido de cachorro, dentre outros, o cortador de grama, a fala dos colegas dentro da sala de aula. E tem também aquele estudante que ele é hipossensível. O hipossensível, ele busca estímulos. Então, ele vai muitas vezes querer estímulos visuais o tempo inteiro, no caso, luzes. Também busca estímulos em forma de texturas, gosta de trabalhar com tinta. Acaba muitas vezes, por exemplo, ao comer uma fruta, banana, ele quer então sentir aquela textura. Então, ao invés de comer, ele quer fazer ali, apertar, né? Fazer ali uma substância, digamos assim, mais gelatinosa. Ele busca estímulos. Então, o hipersensível, ele rejeita os estímulos, ele repele esses estímulos sensoriais. Já o hipo, ele busca então esses estímulos. E aí, no caso, os sintomas também compatíveis com o transtorno do espectro autista devem estar presentes desde o início da infância e causar prejuízo significativo no funcionamento adaptativo. Então, uma pessoa ela não se torna autista durante a vida, por exemplo. Só depois dos 12 anos de idade ele veio apresentar autismo. Na verdade, antes, né, como uma fala muito usual, ele era normal. Na verdade, não. Muitas vezes houve a falta de observação diante daqueles sinais que essa criança já fornecia em épocas muito anteriores. Então, essa questão de percepção, de comportamento, muitas pessoas falam assim, não, é porque ele é tímido mesmo. Então, se não houver uma verificação com mais afinco diante dessas questões, realmente não vai conseguir aí levantar hipóteses de que tem aí sinais autísticos. Agora, sobre a classificação desse espectro. Nós temos aqui o DSM-4, o de 1994. O DSM, no caso, seria um manual de diagnósticos. E temos o DSM-5. No DSM-4, nós tínhamos aqui dentro transtornos invasivos do desenvolvimento, conhecido como TID. Então, tinha transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Rett, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. E já que nós temos o DSM-5, o que ele fez? Ele pegou todos esses transtornos e tudo isso foi inserido dentro de um bloco só, de uma caixinha só, que é o transtorno do espectro autista. E agora ele vai ser então categorizado como nível 1, que é o nível leve, que exige pouco apoio, nível 2, que é o nível moderado, que exige um apoio substancial, e o nível 3, que é também conhecido como severo, que exige apoio muito substancial. Então, cada um dos níveis relaciona-se à quantidade de apoio necessária para contemplar as necessidades de cada pessoa com TEA, levando em conta as dificuldades da comunicação social e os comportamentos restritos e repetitivos. Podemos assim entender o quê? O nível 1, necessidade de pouco apoio, bastante atenção aqui. Bom, eu trouxe separado as questões de comunicação social e de comportamentos restritivos e repetitivos nesses 3 níveis. A começar então pelo nível leve. Em comunicação social, pode apresentar dificuldades para se relacionar socialmente. Como está escrito aqui, pode, porque temos estudantes com autismo que eles vão apresentar alguma alteração muitas vezes na entonação, talvez uma fala robotizada, talvez alguma questão também na articulação de fala, porém eles conseguem aí manter um diálogo. No entanto, como dificuldades para se relacionar socialmente, como para iniciar um diálogo.
Porque no caso, se eles são estimulados, se vem um colega e puxa um assunto, ele consegue manter aquele diálogo, claro que de forma muitas vezes objetiva, sim, não, mas aquilo aos poucos vai se modificando a partir do momento em que se estabelece aí uma relação mais estreita. Então, apresentando pouco interesse em interagir com as outras pessoas, porque no caso, em sua grande maioria, eles vão procurar o isolamento, ou ali procurar que alguém busque, né, que alguém chame-o. Ele não tenha muitas vezes essa iniciativa. Porém, se estimulado, como já havia dito, a interagir, poderá apresentar comunicação com respostas mais objetivas. E os comportamentos restritos e repetitivos costumam apresentar dificuldades em relação às mudanças, como por exemplo em lidar com a quebra de rotina. Estava tudo programado, de repente um passeio choveu, não foi possível. Então, a forma de lidar com essa rotina, muitas vezes ela vai se apresentar bastante dificultosa e vai gerar muitas vezes uma frustração até exacerbada por uma questão que seria simples do cotidiano aos nossos olhos, mas que para esse sujeito então vai ser um agravante. O nível 2, necessidade de apoio substancial, também é conhecido como nível moderado. Nós temos aqui as questões de comunicação social. Já mudamos aqui de figura, mudamos de cenário. Agora temos dificuldades graves na interação social verbal e não verbal, com grandes limitações, mesmo se receber auxílio durante a comunicação. No caso aqui, apresentando respostas reduzidas ou incomuns, no caso, respostas descontextualizadas àquele questionário, né, aquela pergunta que o colega muitas vezes fez, não compreende as situações, não compreende o contexto inteiro. Aqui durante interações sociais que partem dos outros. Temos também aqui as questões de comportamentos restritos e repetitivos, a dificuldade em lidar com mudanças, apresentando assim algumas repetições de movimentos, as estereotipias, com as mãos, o corpo, com mais frequência, podendo demonstrar sofrimento para a mudança de foco em atividades de sua rotina. Então, aqui vai ter esse aumento de repetições de movimentos, ok? Muitas vezes o bater das mãos, alguns estudantes estralam os dedos, ou muitas vezes batem em sua própria cabeça, né? Dentre outros movimentos repetitivos, como a questão também de andar em círculos, o balanceio do tronco, né? Dentre outras questões. Já o nível 3, também considerado como severo, necessidade de apoio muito substancial. Como se estabelece então a comunicação social? Há graves dificuldades na interação social verbal e não verbal, causando grande limitação nas interações sociais com resposta mínima a aberturas sociais que partem de outros. Então, podem não manter contato visual, podem responder com balbucios, com extrema dificuldade ali em demonstrar as suas necessidades. E os comportamentos restritos e repetitivos, a extrema dificuldade em lidar com mudanças em seu cotidiano, apresentando grande sofrimento para a mudança de foco ou comportamento. Então, a família fazia ali aquele mesmo percurso para levar o estudante à escola. E ali, digamos que teve um problema na rua, bloqueou aquela rua, teve que mudar o caminho. Esse estudante pode não se descontrolar de uma forma bastante significativa pelo fato de ter alterado esse trajeto. Temos outras questões aqui bastante importantes. Para o fechamento do diagnóstico, é indispensável que haja uma equipe multiprofissional, composta minimamente por psiquiatra infantil ou neuropediatra. Um desses dois, no caso, né, um desses dois profissionais vai assinar lá o laudo. Nós pedimos encarecidamente a todas as famílias que procurem o fechamento por um psiquiatra infantil ou neuropediatra, porque eles são especialistas em relação aos transtornos. Eles então vão apresentar uma maior detecção dos sinais, porque a gente muitas vezes observa laudos assinados por clínicos gerais, então a credibilidade naquela avaliação diagnóstica muitas vezes fica a desejar.
Também, no caso, temos aqui a importância do neuropsicólogo que vai verificar as questões cognitivas, né, as suas funções executivas, dentre outras. Temos o fonoaudiólogo, que vai verificar as questões da comunicação, da fala, e o terapeuta ocupacional, que, no caso, analisa as questões sensoriais. Vale destacar que a equipe citada poderá solicitar a contribuição. Eu deixei em negrito porque a contribuição de outros profissionais da área da saúde e educação, pois cada quadro necessitará de uma visão específica. Então, muitas vezes, o neuropsicólogo pode ser que ele solicite da escola algum relatório sobre o desenvolvimento pedagógico desse estudante, ou muitas vezes fará uma visita nessa escola para acompanhar esse estudante no ambiente escolar, vai coletar informações de professores. Então, assim, para contribuição, um professor ele não pode, depois de ter feito o curso aqui que o CMTE proporcionou, ele não pode chegar e falar assim para uma família, por exemplo, ó, teu filho tem todos os sinais de autismo, leva lá no médico, já pede para ele fechar o laudo aí. Não é assim que funciona. Nós, profissionais da área de educação, que acompanhamos o dia a dia, claro, a gente pode falar para os pais, né, indicar para os pais, via coordenação, enfim, que verifique as questões de saúde dessa criança e apontar, claro, se está havendo dificuldades nesse aprendizado, se está havendo dificuldade na interação. Então, que características esse estudante apresenta? Mas eu, enquanto profissional da educação, não posso determinar nada. Assim como o profissional da área de saúde, o médico, ele tem o poder do quê? O poder dele é dizer se essa criança, esse sujeito, tem ou não autismo, ok? Ou alguma deficiência associada aí, alguma comorbidade. No entanto, ele não tem a preparação, o conhecimento para determinar questões pedagógicas, que nós, infelizmente, ainda vemos alguns profissionais escrevendo no laudo que esse estudante vai necessitar de um professor de apoio. Isso é avaliado no campo da educação. Então, eu, enquanto profissional da educação, também não posso falar para a família, suspende essa medicação, porque o guri está dormindo na sala. Não posso fazer isso. Quem vai decidir isso é o médico. Então, cada um dentro do seu campo de trabalho, dentro do seu campo de investigação, de atuação, porque foi, no caso, habilitado para isso. Os aspectos da linguagem e comportamentos. Algumas pessoas com transtorno do espectro autista podem emitir palavras ou frases sem a intenção de se comunicar, que nós já havia começado a falar sobre a questão de ecolalia. Como exemplo, podem repetir diálogo de filmes, animações, ou mesmo palavras faladas por pessoas que fazem parte de sua rotina. Então, temos aqui, como já dito, essa repetição é chamada de ecolalia, que pode se apresentar como imediata, tardia ou mitigada. Como seria a imediata? A repetição de frases que acabam de ouvir. Então, digo para o estudante, você está bem? Ele responde bem. Tem que ter muito cuidado com a ecolalia imediata, porque tem pessoas que confundem, que falam assim, olha, tá falando. Na verdade, não, ele está apenas repetindo, ele não consegue estabelecer funcionalidade para aquele som, para aquela palavra que ele está emitindo ali. Então, eu preciso ter um olhar muito minucioso diante disso. É função do professor, então, minimizar a ecolalia? Não, é função do professor estabelecer ali uma comunicação alternativa para que esse estudante consiga demonstrar aí as suas necessidades de alimentação, de ir ao banheiro, para mencionar também que está com dor, e isso a tecnologia assistiva vem nos auxiliar. Aí temos também a questão da ecolalia tardia. O estudante então viu alguém, né, uma fala de um filme, ele fica repetindo a fala da família, a fala de algum professor, o final de uma piada, muitas vezes. Então ele fica ali naquela repetição constante. Posso ter estudante que apresenta a fala com um repertório pequeno, porém apresenta uma ecolalia tardia também, no caso, temos essa função mista,
Sim, também pode ocorrer. E também agora temos a questão da mitigada, que após um tratamento direcionado por um profissional, no caso fonoaudiólogo, não é a função do pedagogo estimular ali e contextualizar essa ecolalia, e sim do profissional habilitado para isso, que é o fonoaudiólogo. Nesse sentido, então, a ecolalia poderá deixar de ser imediata e tardia para se tornar mitigada, que no caso, durante a emissão, poderão ocorrer modificações na fala reproduzida para situações diferentes, tendo como intenção, agora sim, a comunicação. No caso, essa ecolalia ela foi direcionada, ela foi moldada e foi dada a ela uma funcionalidade, inclusive com alterações no tom de voz e no ritmo da fala. Além disso, também é apresentado pelo sujeito com TEA padrões repetitivos de comportamento, movimento repetitivo das mãos, o balançar do corpo, que já foi falado, assim como interesses ou atividades que nós também já conversamos sobre os assuntos específicos. Embora não haja uma cura para o TEA, existem tratamentos que poderão proporcionar maior qualidade de vida, assim como progressos comportamentais e cognitivos conforme os estímulos ofertados à pessoa que apresenta o transtorno. Ou seja, não há cura para o TEA. Porém, é possível que um sujeito que ele possa deixar de pertencer ao nível moderado, por exemplo, e ir para o leve. Tudo isso em relação aos estímulos que ele recebe. Então, ele pode transitar de um nível para o outro a partir do tratamento. E aqui o número de pessoas com autismo. A porcentagem de crianças e adolescentes em todo o mundo é de 1%, conforme diversas pesquisas internacionais realizadas nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Uma pesquisa feita pela CDC, no caso o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, aponta que uma criança a cada 59 nasce com um transtorno do espectro autista. E nesse sentido, a estimativa brasileira, referente ao número de pessoas com autismo, indica 2 milhões de brasileiros. É importante destacar que a ocorrência de autismo é maior no sexo masculino, com a proporção de 5 meninos para cada menina. Dessa forma, calcula-se aproximadamente um caso de autismo para cada 42 nascimentos de meninos. Enquanto que para o sexo feminino, a relação seria de um caso para cada grupo de 189 meninos. Para finalizar essas informações, outro dado importante é que de 60% a 70% das pessoas que apresentam autismo, essas vão ter, no caso, apresentar também a questão da deficiência intelectual associada. Lembrando que, em relação às características pedagógicas, isso também vai ser bastante significativo, porque vai delimitar as intervenções pedagógicas, que no caso, se essa criança, esse sujeito, apresenta também a deficiência intelectual, a questão do trabalho de imagens mais próximas do real e não as ilustrações vai se efetivar dentro do processo pedagógico, vai ser bastante necessário. Por fim, trouxe aqui uma charge para reflexão. Temos aqui uma sala cinzenta, estudantes padronizados e uma criança se encantando com o colorido que está do lado de fora. Então temos uma professora que diz: se afasta da janela, querida, você não vai querer ficar para trás, certo? E ela ali, admirada, né? Que sons legais! Então, por que dessa imagem? Por que dessa charge? Se dentro de uma sala eu tiver ali 4 estudantes com transtorno espectro autista, primeiro que eles serão diferentes em relação a níveis. E mesmo se eles tiverem os mesmos níveis, as mesmas categorias diagnósticas, eles terão respostas completamente diferentes. Porque existem questões que são específicas do espectro, como também existem questões que são voltadas aí, que são resultantes do caráter, da fase, da idade. Então, nós precisamos ficar bastante atentos a isso, porque cada estudante terá que ser tratado de uma forma específica e não padronizada. E mesmo estando em uma sala com estudantes neurotípicos, ou seja, sem transtorno do espectro autista, cada um vai apresentar também uma forma diferente, um tempo diferente de aprendizado.
Então, essas peculiaridades precisam ser trabalhadas para que também esse estudante possa dar funcionalidade a esse conteúdo que está sendo transmitido. Agradeço então o tempo que passamos juntos, deixo aqui algumas referências para um estudo posterior, deixo também meu e-mail caso surja uma dúvida e não deixe de fazer o exercício dessa disciplina, estarão disponíveis também vídeos para contribuir com o aprendizado contínuo e também alguns materiais de apoio, como textos. Até mais!